E Paulo fala que em uma das colunas aqui, ele fala sobre o ensino. Em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 18, se você quiser, pegue um papel, uma caneta ou anota aí no seu celular, que eu vou falar vários versículos aqui. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, tem uma palavra que nos encoraja a crescer no conhecimento, que fala da importância do ensino. Pedro diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo? Conheçam mais de Jesus, conheça mais de Deus, leia mais a Bíblia. É isso que eu estou falando para você. Leia mais a Bíblia. Crie esse hábito na sua vida. Seja ensinável. Frequenta lá na sua igreja a escola dominical. Faça um curso bíblico, um curso teológico, se você puder. Se você não puder, não tiver essa disponibilidade, aqui no meu canal eu ensino passagens bíblicas todos os dias. Porque o ensino é importante, o conhecimento é importante. O apóstolo Paulo, ele também fala para o mesmo Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, o seguinte: toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, é inspirada por Deus e útil. A Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você é homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Cresça no ensino. Renove os seus versículos. A gente aprendeu alguns versículos, na nossa conversão, e Deus às vezes quer renovar os versículos que você já conhece. Não que eles sejam inúteis, não. Eles continuam guardados aí, como revelação para o seu coração. Mas Deus tem tantas coisas para nos ensinar ainda. Tem tantos livros da Bíblia que você ainda não leu. E que são tão ricos, são tão maravilhosos, que tem tanto a nos ensinar. Então, o primeiro fundamento da fé que eu destaco aqui é o ensino. Coloque isso como prioridade na sua vida. Aprender mais da Bíblia, aprender mais de Deus, crescer mais no seu relacionamento com o Pai. E isso, o ensino é tão importante que a Bíblia diz que ele deve começar na infância. Salomão escreveu em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar. Obrigado por renovar a assinatura como membro aí, irmão Rony. Irmão Rony está assíduo aqui em todas as transmissões. Ele e mais um monte de pessoas aqui, que eu não vou dizer o nome de todos, porque certamente eu esqueceria de alguns. Mas tem uma turma aí que todos os dias nas minhas transmissões estão firmes aqui. Deus te abençoe, viu, meu querido? Eu oro por todos vocês que acompanham as minhas mensagens, vocês que comentam aqui. Eu peço a Deus pela vida de vocês e da sua família todos os dias. Provérbios 22, verso 6 diz que a criança deve ser ensinada. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. O ensino, ele será recebido de uma forma prolongada. Aquilo que você ensina uma criança, aqueles ensinamentos que são profundos, que marcam a vida da criança, eles permanecem até a velhice. Isso acontece comigo e com você. Tem coisas, tem hábitos que nós criamos, que nos foram repassados
quando nós ainda éramos crianças. E até hoje nós guardamos isso na memória e no coração. Olha a importância do ensino. A segunda coisa aqui, eu vou tentar ser breve aqui em cada aspecto que eu quero destacar, para não ficar uma live muito extensa. Mas enquanto isso, você pode ir deixando o seu like, colocando o seu pedido de oração, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. E no final nós vamos orar juntos. A segunda coisa que eu destaco, Paulo fala sobre a conduta. Um dos fundamentos essenciais na vida cristã é o nosso testemunho, é a nossa conduta, é a maneira como nós nos comportamos. É a forma como a família e a sociedade nos vê. Isso é importante. Você sabia que muitas pessoas não vão na sua igreja por sua causa, por causa do seu mau testemunho, por causa da sua má conduta, porque você não tem papas na língua, porque você tem pavio curto, você tem dado mau testemunho. E eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que precisam rever o seu comportamento. Quando estão diante da família, quando estão diante das pessoas, quando estão na fila do banco, dando mau exemplo, querendo dar jeitinho para tudo, pessoa fazendo gato na energia elétrica dele lá e se dizendo crente. Ah, eu sou de Jesus, eu sirvo a Deus. Mas e esse gato que você fez aí na sua energia elétrica? E essa confusão que você arrumou aí no lote, que brigou com todo mundo e não tem coragem de pedir perdão para as pessoas? Conduta. Paulo estava falando para Timóteo. É importante a sua conduta. É importante o ensino, é importante a conduta. Paulo estava dizendo, você tem visto o meu ensino, a minha conduta. Reveja a sua conduta. Eu separei aqui uma passagem, Apocalipse capítulo 12, versículos 10 e 11. Diz assim, então ouvi uma voz grave que vinha dos céus, proclamando, eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Está falando aqui do currículo de Satanás. Satanás nos acusa de dia e de noite. Todo dia e toda noite ele chega lá diante de Deus, mostrando para Deus os nossos erros, os nossos pecados. Graças a Deus por Jesus Cristo, que venceu a morte, que venceu o pecado e que tirou de Satanás o escrito de dívida que era contra nós. Mas no verso 11 fala uma coisa muito interessante. Olha só. Eles, portanto, o venceram. Eles venceram o inimigo por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Eles o venceram pelo sangue e pelo seu testemunho. Posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Aqui está falando de pessoas que testemunharam, que deram testemunho. Se fosse depender do seu testemunho para você subir para o céu, você iria para o céu? Você teria salvação se fosse depender do seu testemunho, do seu comportamento no meio das pessoas? Só para nós refletirmos. E a segunda passagem está em Marcos capítulo 5, versos 18 e 19. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoninhado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele.
Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Nessa passagem aqui de Marcos 5, Jesus tinha libertado um endemoniado. Ele expulsou uma legião de demônios de um homem. Você lembra disso? Quando aquele homem foi liberto, ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu seguir o Senhor. Jesus falou com ele assim: não, eu não vou permitir que você venha comigo. É melhor que você vá para a sua casa. E aqui fala assim, ó, vá para casa, para a sua família. E anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você. Dê o seu testemunho na sua casa. Tem pessoas que na igreja eles são uma bênção, mas em casa eles não dão testemunho. Tem mulheres cristãs que querem que o marido se converta na marra, na força. Acha que levar o marido a todo custo para a igreja, para ele participar lá do congresso de homens, ele vai converter. Isso pode ajudar a conversão do seu marido, sim. Mas as mulheres cristãs ganham o marido não cristão através do seu testemunho, através das suas palavras, através das suas atitudes. Amém? Eu estou falando sobre fundamentos da vida cristã. Fundamentos da vida cristã. Eu vou continuar essa live falando dos outros 4 aspectos que eu quero destacar aqui nessa passagem. Eu vou continuar isso em uma próxima live que eu vou fazer. Por isso que eu peço que você ative o sininho das notificações. Se inscreva e ative o sininho das notificações, porque assim você será notificado. Quando eu iniciar a live aqui, você será avisado. Mas eu vou parar por aqui para não ficar uma live muito grande. Porque se ficar uma live muito grande, ela tem pouco alcance. E aí ela foge do nosso objetivo aqui, do nosso propósito. E propósito é o próximo item que eu vou falar. Eu ainda tenho que falar sobre fundamentos da vida cristã, propósito, fé, paciência e perseverança. Eu vou falar sobre essas 4 coisas numa próxima live. Amém? Mas hoje eu vou parar só nesses 3 aspectos aqui que eu destaquei.